entrar no Flamengo, mas primeiro com o Paulo Souza, para falar a respeito do torcedor. Se o torcedor está impaciente com o trabalho do técnico do Flamengo. Vamos lá com o Paulo Souza. Vamos ver. Paulo Souza, até que ponto esse clima, as críticas, te deixam desconfortável? Bom, eu não peço que eles tenham paciência. Nunca me ouviu falar nisso, é a sua pergunta, certo? Eu já o disse aqui na coletiva para terem paciência? No sentido de que... Não, eu já o disse. Não, mas é completamente diferente. Aquilo não pode meter palavras quando eu não disse. Ou seja, a exigência do nosso clube e dos nossos torcedores é máxima e nós estamos a trabalhar para os poder oferecer exatamente essa felicidade. E nós trabalhamos, ou seja, sabemos que isso acontece. Porque é esta exigência que está sempre presente para podermos melhorar todos os dias de forma a poder oferecer alegrias. Galera, quem fez a pergunta foi o meu colega Mauro Santana. Não é uma questão de paciência, ou seja, é uma questão, eu tenho vindo a dizer, é uma reestruturação, é uma reconstrução. Estamos a trabalhar com um sentido único de oferecer o melhor de nós mesmos à nossa torcida para eles poderem ser felizes. Eu não peço à nossa torcida, para ter paciência. Por quê? A torcida do Flamengo, de novo, mais uma vez, vaiou o time, vaiou o Paulo Souza na vitória e classificação da equipe na Copa do Brasil, com esse placar de 2-0 diante do Altos. A torcida está muito ligada no fantasma ainda que ronda a Gávea, que é o do JJ, né? Então, pancada no dirigente, pancada nos jogadores, pancada no treinador, e o resultado disso traga um JJ de volta, isso aqui vai virar uma maravilha. Há controvérsias. Há controvérsia. Só que é engraçado, porque fica numa situação que ninguém presta, só o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus sabe capitalizar muito bem isso, né? Jesus, ele deve ter alguma ligação, né, do além. Mas ele acredita muito nisso. E ele é uma figura perigosa até, em alguns momentos. Porque ele está fora, ele é visto como o ideal, o salvador, o único cara capaz de dar jeito, e todos os demais são incompetentes. Só que no futebol não é feito dessas certezas. É incrível como as torcidas, o torcedor não aprende isso. Futebol não é feito dessa certeza. O Atlético Mineiro voava até pouco tempo atrás. O Cuca, falta do Cuca. Agora está tendo problemas. O Palmeiras já oscilou e é o mesmo treinador. O Flamengo tem essa construção que o Paulo Souza insiste em dizer, ela é verdadeira. O Madrid gastou uma fortuna, elevou o padrão do elenco e o desempenho piorou. Quem? O Atlético de Madrid. Claro, foi campeão e agora está lutando para para ser o terceiro. Com o mesmo treinador. Com o mesmo treinador, que aliás o mesmo treinador que está lá desde dezembro de 2011, estreou em 2012. Então assim, o futebol ele tem coisas que a gente não pode ignorar, porque senão parece essa impressão do torcedor que somente o Jorge Jesus dará jeito e isso é uma certeza, não é o futebol. Não é o futebol. Aquele Flamengo Jorge Jesus não existe mais e talvez não exista se ele voltar. Eu acho a grande chance. Uma outra coisa vai surgir. Mas essa figura do salvador, do cara que dá jeito, a diretoria é um perigo para ela. Se ela traz o JJ um dia, ele fica maior que o Flamengo. Porque se deixar... Ainda mais ele, né? Agora, depois de tudo. Ainda mais ele. Ele é uma entidade máxima do futebol mundial. Então ele é um problema para a diretoria, é um problema... Só para o torcedor ele é a solução, que não é bem por aí, não vejo como solução. É bom que se diga, já não é nem mais para todos os torcedores. A gente viu nos últimos episódios, boa parte da torcida também se incomodando com a postura dele. Exatamente. Porque de fato é uma postura de quem se coloca às vezes acima de um clube do tamanho do Flamengo, e não faz sentido. Então eu nem vou mais falar do Jorge Jesus, eu vou falar do Paulo Souza, porque eu acho que o Paulo Souza é um cara muito correto, é um cara que me parece ser muito sério, e a gente sabe que ele é muito sério até pelos trabalhos anteriores. A gente mesmo já fez crítica, e acho que vamos continuar fazendo crítica em relação a algumas escolhas ou alguma insistência que talvez em outro contexto, em outro país, você possa fazer.
mas no Brasil, infelizmente, por conta do calendário, por conta da cultura do futebol, você também tem que entender onde você está inserido. Você tem que entender como a banda toca por aqui, seja porque a imprensa age de um jeito, porque a torcida age de um jeito, porque os dirigentes agem de um jeito. O fato é que o Brasil não é a Europa. Enquanto ele não for capaz de mudar o país, ele precisa conseguir o melhor resultados possíveis dentro do país. E, inclusive, pensando nele próprio. Então, de fato, talvez ele tenha demorado, ele esteja demorando para fazer uma coisa ou outra, mas é um cara sempre de uma postura muito correta, de entrevistas, para mim, muito claras e lúcidas, né, explicando bem as coisas que ele pensa, e você pode discordar das coisas que ele pensa, mas ele explica as coisas que ele pensa, ao contrário de alguns antecessores, inclusive, que não explicavam absolutamente nada e diziam que as coisas estavam andando. Então, você pode discutir, você pode questionar, você pode contestar, mas o legal seria que essas contestações pudessem ser feitas com respeito, com educação e tal, mas aí a gente entra numa outra seara e essa esperança também não tenho muito. Eu não acho que seja de se estranhar o torcedor vendo um jogo como hoje e reclame. Não é. Hoje... Mas o próprio técnico disse isso. Quando ele disse que não pediu para ter paciência nesse aspecto, porque ele não pediu paciência para ninguém. Exato. Então, só que o torcedor está olhando ali, fala, bom, não é o time titular do Flamengo. Mas vai amassar o Altos, né? Tem Gabigol, tem Marinho, tem Lázaro, Rodrigo Caio voltando, uma grande notícia. Com todo respeito, vai amassar. Não conseguiu estar no primeiro jogo e tal, mas agora está em casa aqui, a torcida está na laça. Aí você olha, o Altos finalizou mais que o Flamengo. Foram perigosas? Tá, mas teve mais finalização do que o Flamengo, não é para ter. Isso aí o torcedor não quer. Sabe, depois que empatou em 0-0 com o Palmeiras, nos outros 5 jogos seguintes, sofreu o gol. Hoje não, mas esteve perto disso de novo. Então, mas mesmo quando empatam, ganha, não sei o quê, sofre gol. Né? Aí vem de uma derrota agora para o Botafogo, que irrita. Acho que 8 jogos não perdia o Botafogo, desde 2000 e não sei quando, 16, sei lá. Aí o torcedor está incomodado. Então, o jogo hoje... mais do Flamengo o jogo hoje, com o time que ele pôs em campo, inclusive ele justificou lá na entrevista por que ele mantém tanto o Gabriel, porque... ele não faz rodízio com o Gabigol, que o Gabigol tem uma condição física que permite e tal. O time é para, no primeiro tempo, liquidar a parada ali, está em casa, estava lá em Volta Redonda, torcida a favor, 3-0. Aí isso não acontece, e aí vem um chute lá perigoso que o Hugo precisa pegar, o torcedor, meu Deus, o que está acontecendo? O cara fica, não é possível que vamos passar por uma zebra. Mesmo que você não acredite que não vai acontecer essa zebra, mas fica ali, demora para sair o primeiro gol, demora para sair o segundo e matar o jogo, sabe? Não é logo no primeiro tempo 3-0 e acabou, porque é muita diferença técnica, repito, com todo o respeito ao Altos. Aí o torcedor vai demorar, mesmo que o técnico não tenha pedido paciência, o torcedor fica impaciente e dá uma vaiada, um outro lá vai gritar o nome do ex que foi muito feliz lá, mas que saiu, foi para o Benfica e fez um trabalho tão ruim que foi demitido. Mas, enfim... Então, eu acho que é estranho o torcedor perturbar o Paulo. Eu digo mais, eu acho que ele tem até razão com a insatisfação, porque você cita, por exemplo, o número de finalizações. O Flamengo tem um problema ali, em algum momento, em todos os jogos, a recomposição do sistema de marcação não funciona, aparece um espaço ali entre as linhas do meio e linha de defesa, sempre tem um jeito ali de o jogador entrar pelo meio. Hoje em dia, no futebol, é tão difícil alguém conseguir entrar pelo meio nas defesas adversárias. A do Flamengo consegue entrar. Está demorando mais do que devia para diminuir o número de vezes em que isso acontece. Mas o que o professor Calçade citou ali e o que ele citou, o treinador, tudo isso que ele está falando, essa dificuldade, ele sabe também. Sim. E deve estar trabalhando que nem um maluco para resolver. A única questão é que se você traz o Jorge Jesus agora, não significa que isso vai ser resolvido rapidamente, porque o departamento médico vai continuar lotado, porque os jogadores fisicamente vão continuar com problemas. O número de vezes que, por exemplo, onde voltou o Rodrigo Caio, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Não tem condição ideal para fazer as coisas andarem. Porque pode funcionar, de repente o jogador em campo orienta o outro, eles conversam, se entendem ali, porque, queira ou não, tem alguma dificuldade, e aí eu não acho que é de empenho, pelo jeito que os jogadores atuam, dos jogadores assimilarem as instruções do técnico em algumas situações. Porque você pega algum time do Paulo Souza mais antigo, em outro lugar,
não são times vulneráveis assim. Mas, isso. Billy, mas eu acho que ele não conseguiu também, aí eu acho que a gente tem que dizer isso, ele também não teve jogadores para ele treinar aqueles que deverão ser, porque estavam todos lesionados. Exato. Agora Rodrigo Caio voltou hoje. Voltou, jogou meio tempo, vai ser meio devagar, o Pablo pegou e já entrou mais meio e tal. Até pra gente saber que defesa é essa, como é que ele vai montar esse sistema defensivo? Ele passou esse tempo todo sem ter esses jogadores. Rodrigo Caio voltou bem? O que vocês acharam? Dentro do possível, sim. Não é muito testado, né? Muita coisa estourou em cima da dupla de zaga do Flamengo, ele jogou um tempo inteiro, acho que precisa ter paciência. Quem viu um vídeo, a Marcela Rafael mostrou para mim hoje da recuperação do Rodrigo Caio, estava com uma perna desse tamanho, a outra era desse tamanho na perna, musculatura, quando ele perdeu, Acho que impressionante. Hoje, seja porque ele é um jogador que não atuava há 5 meses, seja porque o adversário é o Altos, eu acho que assim, é o jogo para a gente ver o Rodrigo Caio voltando, correndo, jogando, né, estando em campo um bom tempo, não sentindo nada saindo, e isso já é um bom negócio. Exato. Óbvio que não dá para avaliar a atuação do Rodrigo Caio numa partida contra o Altos, se jogou bem, se jogou mal, eu acho que isso vale pouco numa partida como essa. Eu só acho que assim, em relação ao que a gente está falando, cara, a gente não pode pôr os jogos todos no mesmo balaio, porque hoje o Mauro falou, o time finalizou menos que o Altos, o time criou pouco, né, deveria ter criado muito mais. Sim, deveria ter criado muito mais pela diferença técnica entre as duas equipes. Agora, esse é um problema completamente diferente, por exemplo, do jogo contra o Botafogo. Quando o Flamengo criou um caminhão de oportunidades, criou um monte de chances, poderia ter vencido no primeiro tempo já por um placar que lhe garantiria os 3 pontos, e isso não aconteceu. Então, e perdeu o jogo. Então, mas assim, erro de finalização, o que eu estou querendo dizer é que assim, esse cenário que eu citei contra o Botafogo, esse sim tem sido um cenário comum ao Flamengo. Sim. Acho que muito mais comum do que o cenário que a gente viu hoje. Mas não será ao longo da temporada, porque jogadores tecnicamente desse nível vão começar a acertar mais as finalizações. Então, coletivamente, os buracos da defesa já são outra questão. Eu aposto nisso já. Tudo bem. É que eu acho que a gente já falou disso ano passado também, muito. A gente falou muito que o Flamengo desperdiçava oportunidades, porque taticamente era um time bagunçado, claro, não era um time organizado, mas pela natureza do seu time, pela qualidade dos seus jogadores, o Flamengo sempre cria chances. Às vezes mais, às vezes menos, mas cria boas chances. E já no ano passado, o Flamengo perdia muitos gols em condição de finalizar para as redes. Então, esse tem sido um problema. O que eu quero falar só sobre o jogo de hoje é que a gente tem que parar. E tudo bem, agora esses jogos vão acabar também. Não vai ter mais esse tipo de jogo. Seja na Libertadores... Quais jogos vão acabar? Esses jogos contra adversários infinitamente inferiores. Então, você não vai ter mais isso nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores, nem em Campeonato Estadual. Porque eu também acho que a gente tem... parece que a gente esquece, muitas vezes, em que contexto esses caras estão jogando. Os caras jogam a cada 3 dias. Então, é normal que, desculpa, mas na hora que você vai pegar o Altos... com todo respeito ao Altos, na hora que você vai pegar o Altos no meio de um monte de jogo de Libertadores e um monte de... Que eles chegam babando no jogo, isso, né? Que eles chegam babando. Né? É o jogo da vida deles. Para os caras é Copa do Mundo. É normal que o Flamengo não tenha a mesma entrega, o mesmo empenho, a mesma dedicação. É natural até pelo ponto de vista... Eu acho que não. Eu concordo com o time. Não, você vai falar do time reserva. É Marcos Paulo. Tudo bem. Brigando pela posição. Marcos Paulo jogou muito bem. Muito bem. Rodrigo Caio, voltando. Rodinei, tem que lutar pela posição. Thiago Baia tem que lutar pela posição. João Gomes tem que lutar pela posição. Lázaro tem que lutar pela posição. Diego, tá devendo muito futebol, não sei se tem condição física de voltar a ser um grande jogador. Marinho tem que lutar pela posição. Hoje esses caras têm que entrar motivados. Eu acho motivo para todos eles para te dizer, o Diego, cara, desculpa. Primeiro que o Diego não joga muito futebol há muito tempo. Algum tempo. Mas o Diego, dá uma olhada para a carreira do Diego. Olha onde o Diego já jogou, com que camisas ele jogou, que campeonatos ele jogou. Por mais que você diga, não, o Diego tem que brigar com a posição. Cara, é um jogo que não vai mobilizar esse cara, como não vai mobilizar o Lázaro, que entra em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, do mesmo jeito que mobilizaria. Eu não estou dizendo que os caras não se dedicaram, não botaram empenho e tal, mas é normal. Esses caras estão jogando a cada 3 dias. É todo o campeonato ao mesmo tempo, é uma loucura. Então não dá para ter o mesmo empenho e a mesma dedicação e o mesmo rendimento em todos os jogos. Isso
E a gente acaba exigindo tudo. Isso pode ter acontecido com o Flamengo hoje, como pode ter acontecido com o Palmeiras. Claro. Mas, por exemplo... Com o Palmeiras tem lógico o raciocínio do Jean. Com o Corinthians não aconteceu. Os caras que estão brigando por posição no Corinthians jogaram com vontade hoje, talvez com a vontade que o Bires gostaria que os reservas do Flamengo tivessem jogado. Mas, dentro do que você falou, não foi só contra o Botafogo. Por exemplo, perdeu para o Atlético Paranaense, finalizando mais, não jogou mal. Então, esse é o cenário mais comum, Mauro. Exato, por isso. Muito mais do que de hoje, o cenário comum é esse de perder gols, muitas vezes. Perdendo gols, perdeu o jogo. Bem. Perdeu para o Botafogo, perdeu para o Atlético Paranaense e também contra o Atlético Paranaense fez um bom jogo, um jogo para ganhar. Mas aí o pé está meio fora da forma. O que o Jean está falando, eu acho que, eu vejo assim também, que chega num momento que o jogador até... de uma forma instintiva, não é nem... Isso, exatamente. É assim, o que eu preciso fazer para passar desse negócio? Não é, né, num campo, o Corinthians. Sim. 2-0. Não foi 5-0. 2-0 no primeiro tempo. Mas jogou num campo bom, num gramado ótimo, ambiente excepcional, torcida veio, ingresso mais barato. E o próprio Corinthians. O jogo rolando e a torcida chegando. Tempo. E com modificações. Maracanã também, teria sido diferente. Poderia, Prieto. Assim, eu sempre... Provável. Eu sempre defendo que o futebol tem que ser desenvolvido no melhor ambiente possível. O gramado é uma condição que não se discute. E a gente tem problemas no Brasil ainda, de gramado. Até em estádios novos com gramados ruins. É algo que ainda não foi incorporado ao nosso jogo. Eu não consigo entender o negócio. Não neva, hein? Não neva, né? Não faz, na maioria dos lugares, faz aquele frio de Inglaterra. Não, porque você olha os gramados na Inglaterra, aquele clima, a Premier League, exemplo, aquele clima em alguns momentos é para ser um pasto. E não é. Então aqui, desculpa, com as condições que sabe que a grama precisa? De água e sol. E além de todo o tratamento e tal, água e sol. E a gente não tem no Brasil isso.